gostaria de comentar sobre produtos de higienização para restaurantes é que esses produtos eles não podem ter cheiro, eles não podem transmitir então essa contaminação pro alimento. O ideal é que a gente utiliza detergentes de uso industrial. Eles são detergentes específicos, eles têm essa função, então, para realmente a gente ter um resultado melhor. Então, o que a gente sempre sugere de detergentes para restaurante, por exemplo? É um detergente neutro, em que a gente utiliza quando a gente não tem superfícies com excesso de gordura, que é muito comum nesses estabelecimentos, né? Então, o neutro é para daqui a pouco a gente limpar alguma superfície que é alguma manipulação, alguma mesa, alguma bancada em que não tem necessidade. Muitas vezes as pessoas também utilizam um detergente neutro que não é o de uso industrial, é aquelas marcas que a gente realmente até encontra no mercado, mas é importante que a gente sempre foca na questão de ser o detergente neutro. Normalmente é aquele detergente amarelo e ele está escrito neutro. Porque se a gente pega um detergente daqui a pouco de coco, limão, enfim, a gente tem um grande risco ali de levar alguma contaminação, né, levar algum cheiro, algum gosto pro alimento. Então a minha dica é sempre utilizar detergente neutro, que você pode ter certeza que no momento que a vigilância sanitária vir no seu restaurante, você não vai ter complicação. Caso contrário, é muito provável que eles vão te dizer para que você realmente faça essa troca de detergente imediatamente para não veicular uma contaminação pro alimento. Comentei do detergente neutro, então ainda a gente tem o detergente alcalino, que ele é um detergente exclusivo então para uma higienização, né, mais pesada, uma limpeza no caso mais pesada, em que a gente tem mais acúmulo de gorduras, que aí no caso são coifas, são fogões, são fornos, então ali a gente usa um detergente alcalino. Nós temos também no mercado, que é muito interessante, o detergente alcalino clorado. Então ele faz uma remoção da gordura, mas ele tem uma função muito importante também, de certa forma, mas ele não é considerado um sanitizante, mas de fazer um processo então de parcial sanitização. A gente consegue eliminar a presença de alguns micro-organismos. Então ele é muito usado em piso, em ralos, em canaletas, em paredes, tá? Então, assim, sobre produtos de higiene, o que eu teria para passar para vocês seriam esses principais cuidados que a gente precisa ter. Como eu comentei, é importante que a gente pense no restaurante de vocês que a gente tenha procedimentos diários de limpeza, tá? Diários, então é todo dia. E claro, os itens que a gente precisa ter cuidado superfícies são bancadas, né? Lixeiras também têm que ser higienizadas diariamente. Esses equipamentos e materiais que a gente tem um contato, um uso maior, tá? Isso são limpezas diárias, então a gente tem que ter uma estrutura, a gente tem que ter uma equipe treinada, a gente tem que ter um pessoal ali que realmente está capacitado e saiba o que está executando e que tenha uma rotina, tenham procedimentos dia a dia que vão aplicar para que a gente realmente tenha um resultado melhor, né, nos processos de higienização. Agora, é muito importante que nós tenhamos também um cronograma, um controle de limpeza periódica. O que são limpezas periódicas? São aquelas limpezas em que a gente não faz rotineiramente, não são limpezas do dia a dia, são limpezas em que a gente faz com uma frequência determinada pro restaurante, mas que vai depender muito da estrutura, do funcionamento, do horário de funcionamento desse restaurante também, dependendo se ele funciona 2 ou 3 turnos, a quantidade de equipamentos. Então, tem estabelecimentos em que a gente analisa e faz uma higienização periódica, semanal. Outros lugares pode ser uma limpeza quinzenal, outros lugares mensal. Mas em restaurante é raro, são os casos em que a gente vai passar de um mês para fazer limpezas periódicas. As limpezas periódicas são aquelas limpezas pesadas, então assim, para simplificar um pouco mais esse termo, são limpezas pesadas,
tá? A limpeza da coifa, como eu comentei, limpeza do fogão, limpeza de janelas e telas. Então, essas limpezas, elas precisam acontecer para que realmente a gente consiga ter uma higiene, né, satisfatória, em que a gente não vai estar veiculando nenhuma contaminação para o alimento, para o consumidor final ter alguma doença transmitida por alimento por falha de higiene. E como eu já comentei aqui para vocês, falhas de higiene são indicativos de uma gestão distante, de uma gestão daqui a pouco insatisfatória. E aí esse estabelecimento vai ter problemas certamente com a vigilância sanitária. Esse dono do estabelecimento, esse dono do restaurante, muitas vezes ele não tem nem o conhecimento do risco que existe naquele negócio dele. Então, assim, o meu intuito é trazer aqui ao máximo de informações para que vocês realmente consigam ter um entendimento e consigam ir aplicando esses processos que vão trazer maiores resultados.